poder de Deus. Não limite o poder de Deus, deixa Ele agir, amém? Se nós desejarmos viver as grandes promessas de Deus que estão na Bíblia Sagrada em nossa vida, nós precisamos aprender a não limitar o poder de Deus. Muitos crentes que até talvez têm cargo nos ministérios, que conhecem a palavra já há muitos anos, muitas das vezes começam a limitar o poder de Deus. Quando a dificuldade chega, o problema bate, talvez uma enfermidade que o médico diz que é incurável, ele começa a limitar o poder de Deus, começa a dizer assim: não, Deus não pode fazer, Deus não consegue fazer, Deus não vai fazer, Deus me abandonou. Isso é coisa para pessoas que são agentes limitadores de Deus. Você não é chamado para ser agentes limitantes do poder de Deus, não. A Bíblia vai nos dizer que Moisés vai enviar 12 espias para espiar a terra de Canaã. E no meio dos 12 espias estava Josué e Caleb. Os 12 espias vão espiar Canaã, pastor Luciano, e vai voltar até Moisés, até o líder Moisés, o profeta, o líder, o grande Moisés, o líder e profeta do Senhor, vai trazer a notícia de Canaã para Moisés, vai trazer um relatório para Moisés. Eles vão dizer que vão levar um cacho de uva, que a Bíblia fala que era tão grande que precisava de 2 ou 3 homens para carregar o cacho de uva. Realmente a terra mandava leite e mel. Eles vão afirmar: Moisés, realmente a terra manda leite e mel. Mas eles vão começar a colocar dúvida no coração da congregação de Israel. Os 10 espias vão começar a inflamar a terra com a sua dúvida, com a sua incredulidade, porque eles julgaram pelo que eles viram, pela aparência. Mas Deus não olha a aparência, Deus trabalha com o coração quebrantado e contrito, o qual Ele não rejeitará. E eles vão começar a dizer: aquela terra tem gigante, tem lá os filhos de Anak, os filhos dos Anaquites, os gigantes. E eles vão começar a colocar limite no poder de Deus ali. Eles vão começar a duvidar do poder de Deus. E nós vamos aprender que é o povo de Israel, eles não vão entrar na terra de Canaã. Somente Josué e Caleb, no meio daquela multidão, vai entrar. Entre os mais velhos, porque eles continuaram crendo e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando eles começam a falar essas coisas para enfraquecer a fé do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que Caleb vai se levantar como um valente cheio do poder de Deus e vai dizer para eles: calai-vos aqui neste lugar, porque nós devemos subir animosamente e possuir a terra, porque o Senhor é conosco e já nos entregou. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que nos impede de receber a vitória é a incredulidade, a dúvida, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz em Efésios 3, no capítulo 3 de Efésios, no versículo 20, que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, pela força do seu poder que opera em nós. A palavra de Deus é poder. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai dizer que para os incrédulos a palavra de Deus não tem valor, mas para nós o Evangelho é poder de Deus. É poder para curar o enfermo, é poder para libertar o oprimido, é poder para ressuscitar o morto, é poder para libertar o drogado da dependência química, é poder para libertar a prostituta. Eita Deus, ô glória, é verdade, aleluia. O homossexual, o Evangelho de Deus é poder para libertar o É Deus, é poder mesmo para libertar, aleluia. Glória a Deus. É poder para libertar aqueles que não conseguem acreditar. É poder para aumentar a nossa fé. O Evangelho de Cristo é poder. É Deus, eu E creio. Caleb vai se levantar como um valente no meio do povo e vai começar a glorificar o nome do Deus de Israel no meio da congregação, porque ele não aceitou aqueles homens começarem a inflamar a terra com a sua dúvida, com a sua incredulidade,
meio. E aqueles homens vão começar a fazer um relatório negativo para Moisés. Eles vão começar a dizer que aos olhos deles mesmos, eles eram como gafanhotos, e aos olhos dos homens da terra de Canaã também. Além de se menosprezarem, de se diminuírem, eles começam a inflamar o povo, colocar o povo a duvidar da promessa de Deus, a duvidar do poder de Deus para cumprir as suas promessas. E a Bíblia vai dizer que Caleb e Josué vai permanecer firme na sua fé e na sua confiança no Deus Todo-Poderoso, como você e eu estamos aqui nessa noite, porque nós cremos no poder que liberta, nós cremos no poder de Jesus Cristo, nós cremos no poder do nome de Jesus, no poder do sangue dele, que foi vertido na cruz do Calvário, no poder que nos envolve e no poder que não conhece limitação, porque Deus não conhece o impossível. Deus, é verdade, aleluia. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 19 e no verso 26, que para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus vai dizer isso para o jovem rico, o jovem que se aproxima de Jesus e começa a perguntar para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele: guarda os mandamentos. Ele vai responder: Senhor, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus vai dizer para ele: você faz bem, mas me falta uma coisa. Vai e vende todos os teus bens, divide a metade com os pobres e vem e segue-me. Ele vai dar as costas para Jesus e vai ficar triste. E quando Jesus começa a discursar com os discípulos vai dizer, quando Jesus diz assim, é quase que impossível os ricos herdar o reino dos céus. Os discípulos vão dizer: Senhor, então como se dará isso? Jesus vai responder: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eita Deus, ô glória, louvado seja Deus, santo, santo é teu nome, Jesus. Ele pode curar uma simples dor de cabeça, ele pode curar um câncer, ele pode libertar o oprimido, ele pode fazer tudo porque ele é Deus. Eu creio, aleluia. E ele está acima do teu Eita problema. Deus, tu és fiel, tu és Tem pessoas poderoso, que entram no aleluia. deserto, começa a reclamar e começa a diminuir Deus, começa a limitar o poder de Deus. Eu quero dizer para você que mesmo que nós estivermos no deserto, Deus continua sendo o mesmo. O seu poder é imutável. Aleluia. Deus, é desse jeito, tu és fiel. Quando o povo entra no deserto, a Bíblia vai dizer que Deus vai direcionar o povo. Deus vai guiar o povo através de uma nuvem de dia e através de uma coluna de fogo missionária vai ser durante a noite. A Escritura Sagrada vai relatar que Deus, durante os 40 anos que o povo peregrinou no deserto, Deus nunca retirou a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Sabe por quê? Para que o povo caminhasse de dia e de noite. Misericordioso, Para que o povo aleluia, achasse benito, na presença do Senhor. Nós precisamos caminhar de dia e de noite, tendo fé, uma fé operante, porque a fé sem obras é uma fé móvel. O povo estava no deserto. Deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de livramento, deserto é lugar de providência de Deus, e Deus não perdeu o controle da tua vida, porque quando nós entramos no deserto, é o Senhor que nos conduz para o deserto, para lá Ele se manifestar o seu poder na nossa vida. Deus, é desse jeito. A Bíblia vai dizer que no deserto o povo vai receber maná do céu, o maná que tinha sabor de coentro e de mel. Deus vai fazer descer do céu maná, Deus vai fazer a água sair na rocha. A Bíblia vai nos dizer que os sapatos não terminavam e as roupas não envelheciam, porque Deus cuidava do seu povo. E nós precisamos compreender que nós não devemos limitar o poder de Deus, porque se nós limitarmos o poder de Deus, nós vamos deixar de viver as promessas da nossa vida. Deus. Oh, aleluia. O povo está no deserto e o povo está sendo sustentado pelo próprio Deus. Aleluia. No deserto não tinha padaria, não tinha confeitaria, mas o Deus Todo-Poderoso cuidava dos seus filhos. A Bíblia diz que Jesus
boas coisas aos vossos filhos, muito mais vosso Pai que está no céu dará bens àqueles que lhe pediram. Se o filho pedir um pão para o pai, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, não vai receber uma serpente. Assim é o nosso Deus, ele dará bens para aqueles que orarem e crerem no seu poder. Mas nós precisamos pedir com fé, pedir crendo que o Senhor vai responder a nossa oração. E o povo entra no deserto e Deus começa a sustentar o povo. Mas levanta uma turma ali que começa a murmurar. A Bíblia vai dizer que o povo queria apedrejar Moisés quando faltou água. O povo queria apedrejar o líder, o profeta Moisés. A Bíblia vai dizer que o povo murmurava, que o povo se levantava e que até mesmo Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. A Bíblia vai dizer que quando Miriam se levanta contra Moisés, ela vai dizer no meio da congregação: porventura é somente com Moisés que Deus fala. E a Bíblia vai dizer que Miriam vai ser punida por Deus. Ela vai ficar leprosa, porque ela tocou no nome do ungido e do profeta do Senhor. A Bíblia vai dizer que Moisés vai clamar por Miriam, porque quando nós tememos a Deus, quando nós honramos a Deus, quando nós honramos o nosso chamado, nós perdoamos, nós amamos e nos colocamos na posição de intercessores na terra. Moisés vai interceder por Miriam e ela vai ser curada. Ela vai ficar 7 dias no arraial afastada ali, porque ela estava leprosa, mas o Senhor vai curar ela através da oração de Moisés. O povo está ali no deserto, Deus está operando. E aqueles 10 espias foram agentes limitantes do poder de Deus. A mensagem do Espírito Santo transformou meu coração para a nossa vida nessa noite. Não limite o poder de Deus, deixa Deus agir. Se você orou, continua crendo. Se você está buscando um milagre, uma resposta, espera no Senhor, porque Ele vai responder o teu clamor, Ele vai responder a tua oração. Basta somente você continuar adorando no meio da luta, da prova, da dificuldade, adorando e glorificando o nome dEle, confiando no poder do Senhor Jesus Cristo. Nos dias do profeta Eliseu, a Bíblia vai relatar que Israel passava por uma extrema fome, uma extrema dificuldade, porque Samaria foi cercada pelo rei da Síria e o povo estava passando muita fome, muita dificuldade financeira. Quando a guerra se levanta, amados, nós sabemos que com a guerra vem a miséria, vem as doenças, vem as enfermidades, vem grandes problemas, porque a guerra traz somente maldições. A Bíblia vai dizer que Israel foi cercado, Samaria foi cercada pelos sírios, e o profeta Eliseu vai estar ali como um agente que vai profetizar a vitória sobre o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que o rei de Samaria está andando sobre os muros de Samaria e ele vai ouvir uma conversa de 2 mulheres, para você ver como era a situação em Samaria nos dias do profeta Eliseu. A fome era tão grande que o rei vai escutar o diálogo entre 2 mulheres do povo de Samaria. Elas vão dizer uma para outra. Uma vai dizer assim: ontem nós comemos o teu filho, nós cozinhamos o teu filho e comemos. Hoje dá-me o teu filho para que cozemos e possamos comer. E a Escritura vai relatar que a mulher não vai entregar o seu filho. O rei vai rasgar suas vestes e vai dizer para aquelas mulheres assim: hoje mesmo a cabeça de Eliseu estará nas minhas mãos, porque nos dias dos homens de Deus, na Escritura Sagrada, no meio do povo de Israel, muitas das vezes os reis, os governantes daquela época, eles culpavam os profetas de Deus por profetizar a calamidade, o castigo de Deus sobre a nação. E aquela mulher vai dizer para o rei: ó rei, nos socorre, rei. Ele vai dizer: da onde que eu vou socorrer vocês? Da vinha ou do lagar? Não tem nada em Israel, não tinha nada. Eles estavam sitiados e cercados, ninguém entrava e ninguém saía. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu vai profetizar assim: ainda amanhã, quase a esta hora, se venderá uma medida de trigo e 2 de cevada por um ciclo nas portas de Samaria. A Bíblia vai dizer que Eliseu vai profetizar, sabe por quê? A fome era tão grande. Deus vai falar com o profeta em meio de crise.
vendido por 10 ciclos de prata. E a quarta parte do esterco era vendido por 5 ciclos de prata. Você imagina a miséria que o povo estava enfrentando. Uma cabeça de jumento, irmãos, vendido por 10 ciclos de prata. A quarta parte do ciclo de esterco por 5 moedas, por 5 ciclos de prata. E o profeta Eliseu vai se levantar nessa situação, neste cenário, como homem de Deus, e vai profetizar aquilo que Deus colocou no coração dele e mostrou para ele. Ele vai dizer diante do povo: ainda amanhã, quase a esta mesma hora, se venderá uma medida de farinha e 2 medidas de cevada por 1 ciclo nas portas de Samaria. E vai se levantar um agente limitador do poder de Deus. A Escritura diz que vai se levantar um capitão da guarda, cujo rei encostava a mão e se apoiava sobre ele. O capitão da guarda, quando ouve a profecia de Eliseu, vai dizer assim: ainda que Deus criasse janela dos céus, isso jamais poderia acontecer. Eliseu vai virar para ele e vai dizer assim: tu verás com os teus olhos, mas tu nada comerás. É Deus. Não recebe. É Quem duvida verdade. não come da bênção, não come, não recebe o milagre. Quem duvida não participa do banquete que Deus tem para a sua vida. É Deus, é desse jeito, é E aquele verdade. homem duvidou e tentou lançar dúvidas sobre o povo. Mas a Bíblia vai dizer que em contrapartida, nós vamos encontrar diante deste cenário de guerra, de miséria, de crise, onde o povo estava comendo seus próprios filhos. Existem países que nós contemplamos hoje no século XXI, e até mesmo alguns estados do Brasil onde o povo está passando grande miséria. Onde o povo, eu vi uma reportagem ontem que eu estava vendo, onde os meninos numa cidade no país, no continente africano, estavam vendendo rato. Aquele montão, um molho assim com uns 10, 15, 20 ratos. Enorme esse camundongo. Vendendo, eles comem rato. Sabe por quê? Porque onde o poder de Deus não se aperfeiçoar e não for derramado, É chega verdade. miséria, chega É dificuldade, verdade, é desse jeito. mas Deus. onde Deus chega, a prosperidade chega, a abundância, a fartura Aleluia. de bens chega, a cura, o milagre, a salvação, a prosperidade, toda sorte de bênção chega. É, Porque o nosso Deus. Deus é poderoso. Eu creio, Ele é desse o jeito, dono é da fiel, prata. Deus. A Bíblia Aleluia. diz que Ele, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades. Aleluia! Em contrapartida, aquele capitão vai lançar uma palavra de dúvida. Nem mesmo se Deus criasse janelas no céu, isso pode acontecer, Eliseu. Ele vai receber uma profecia: tu verás com os teus olhos amanhã, mas tu nada comerás. Porque ele duvidou e lançou dúvida na mente do povo. É o que aqueles 10 espias fizeram lá atrás, bem antes disso. Mas em contrapartida, nós vamos encontrar também 4 homens leprosos, a Bíblia afirma. 4 leprosos, evangelista Francisco Assunção, igreja de Cristo, que estavam à porta de Samaria. Aqueles homens eram desprezados pelo povo, pelo rei, porque o leproso era afastado do meio da congregação, do meio do povo. O leproso era repugnado, era abominação para o povo. Os 4 leprosos vão se levantar e vão dizer um para o outro assim: nós já estamos para morrer aqui em Samaria, não vamos ficar aqui sentados esperando a morte chegar, mas vamos até o arraial dos Círios, e se eles nos deixarem viver, nós viveremos, e se nos matarem, morreremos, mas antes iremos até o arraial dos Círios. Eita Deus, Os aleluia. 4 leprosos vão sair e vão até o arraial dos Círios. O profeta já tinha lançado a profecia que no outro dia a fartura e a abundância de víveres ia chegar em Samaria. A providência de Deus, e Deus do céu contemplou a profecia de Eliseu, porque era a vontade soberana de Deus socorrer o seu povo. Deus não tem prazer na miséria de ninguém, Deus não tem prazer na enfermidade de ninguém, porque a Bíblia diz em Isaías 53 que sobre pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. É, eu creio, Deus, louvado, tu és tremendo, tu és fiel, Deus. Aleluia, tu és santo, tu és poderoso, Deus. Não podia ser o rei que fizesse essa obra?
Não era para ser o rei que fosse corajoso para ir até o arraial dos Sírios? Não era para ser o profeta ou o sacerdote? Mas a Bíblia vai mostrar para nós, nessa passagem aqui, que o poder de Deus se aperfeiçoou na nossa fraqueza. Oh, aleluia, louvado é o poder de Deus. Não foi o rei de Samaria que foi até o arraial dos Sírios, não. Não foi sacerdote, não foi o levita, não foi profeta. Foram 4 leprosos que mostram para nós aqui a coragem deles. Eita Deus, ô glória. A confiança deles no Deus de Israel. Eles dizem assim: nós já estamos para morrer aqui mesmo. Irmão, se você está enfrentando um grande problema, não fica sentado esperando o problema te consumir, não. Eita Deus. Diante da presença Ô glória. do Senhor e profetiza o milagre na tua vida e clame ao Senhor, porque a Escritura diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Jeremias 33, versículo 3. É Deus, glória. Se levante e tome uma posição diante do seu Deus. Aleluia. Uma posição, uma atitude de fé, de coragem, de confiança. Aqueles 4 leprosos foram até o arraial. A Bíblia diz que eles se levantam ao arraial do crepúsculo, de manhãzinha antes do sol nascer. Eles vão caminhar até o arraial dos Sírios. Quando eles chegam no arraial dos Sírios, eles vão encontrar as tendas tudo vazias. Eles vão entrar nas tendas, eles vão encontrar comida, eles vão se alimentar, eles vão comer e beber, eles vão tomar prata e ouro e vestes para eles. A Bíblia vai dizer que Deus fez ouvir um grande estrondo no arraial dos Sírios. Eu imagino que foi quando o profeta Eliseu profetizou: amanhã, nesta hora, se venderá por um ciclo uma medida de farinha e 2 de aveia, de cevada. Eu creio que quando o profeta Eliseu profetizou, Deus começou a trabalhar lá no arraial dos Sírios. Deus começou a manifestar o seu poder no arraial do inimigo do povo de Deus. Deus deu um basta naquela guerra, naquela situação de aflição e de complicação e de miséria que o povo estava vivendo em Israel. É Deus. A Bíblia diz que Deus fez subir um grande estrondo, Aleluia. como o barulho de um grande exército de carros e cavaleiros. E os sírios, quando ouvem aquele grande estrondo, eles vão dizer assim: o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e dos egípcios, e nós vamos perecer. Sabe o que eles fizeram? Fugiram deixando suas vestes, fugiram deixando suas armas, fugiram deixando os cavalos, fugiram deixando as riquezas, ouro e prata e toda sorte de alimento e de bens estavam ali nas tendas dos sírios. É Deus. E eles fugiram. Tu és justo e fiel, Os 4 aleluia. leprosos vão comer, beber, vão tomar vestes para si, ouro e prata, e vão esconder para eles. Mas um deles vão virar para o outro e vai dizer assim: nós não fazemos bem nesse dia. Hoje é dia de nós levarmos as novidades para o rei de Israel, para o povo de Israel. Aqueles 4 leprosos foram um canal de bênção para o povo de Samaria. É verdade, para Deus. o povo de Aleluia. Israel. Desse jeito, aleluia. Porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que acham que são alguma coisa. É verdade. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas que se acham sábias. É Deus. Porque a ciência de Deus é loucura para os homens. É Deus. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Aleluia. Deus pega aquilo que não é para confundir o que acha que é alguma coisa. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha com o menor da casa. Você lembra de Davi? Davi era o menor da casa. Quando os irmãos de Davi vão passar diante do profeta Samuel, Samuel vai olhar para Eliabe e vai olhar para a estatura de Eliabe e vai olhar para a estatura dos filhos de Jessé, dos irmãos de Davi, e vai dizer: certamente está diante de mim um ungido do Senhor. O Senhor vai dizer: Samuel, não a julgue segundo a aparência, porque o Senhor Deus não olha como o homem olha. O Senhor olha para dentro do coração, e o homem olha e julga e escolhe pela Louvado aparência. seja Deus. E Davi vai ser escolhido porque era o menor da casa, mas era adorador. É desse jeito, é Davi verdade. não limitava o poder de Deus. Davi lá no campo, humilhado, desprezado, imagino eu, ninguém se importava com ele, porque quando o profeta Samuel chega para santificar os filhos de Jessé, para santificar Jessé, para escolher
É, Deus. Naquele lugar. Não foi mencionado. Vai passar os 7 filhos. E quando termina os filhos todos de passar, Samuel vai dizer assim: acabaram-se os jovens? Jessé aí vai dizer: tem menor, que está lá no campo, apacentando as minhas ovelhas. Mas Deus escolhe o menor. Você lembra de Gideão? A Bíblia diz que ele era o menor da casa de seu pai. Deus escolheu Gideão. Eita Deus. Deus escolheu Gideão. Lembra de Jefté, que era filho de uma prostituta? Lembra que ele foi desprezado pelos seus irmãos? Eles mandaram ele sair do meio da sua terra, porque ele não iria receber herança entre eles, porque era filho de uma prostituta. Quando ele sai, quando o povo começa a cercar e a guerra chega, eles vão atrás de Jefté. Aleluia. Eles vão atrás daquele que fora desprezado, porque Deus escolhe o menor da casa. A Bíblia diz assim: e o menor virá a ser 1000 na minha presença. Porque Deus escolhe o menor. Quando existe um coração quebrantado, quando existe um coração que não limita o poder de Deus, Deus se agrada e Deus opera no impossível. É, Deus. Porque a Escritura Sagrada diz em Lucas 1,37: para Deus nada é impossível. Quando Gabriel fala com Maria sobre a concepção de Jesus. Para Deus nada é impossível. Aquela jovem era virgem, desposada do seu noivo José. Ela vai dizer: como isso vai acontecer? Eu quero dizer para você que eu estou dentro do contexto. Não limitar o poder de Deus. É verdade. Maria não limitou o poder de Deus. Os 4 leprosos não limitaram o poder de Deus. Aleluia. Josué e Caleb não limitaram o poder de Deus. Aleluia. Davi não limitou o poder de Deus. É, Deus. Josué. É, Maria vai dizer: como isso vai se dar, Senhor? Porque eu sou virgem, eu sou desposada, eu não conheço varão. O anjo vai dizer: para Deus nada é impossível. Ela vai dizer: então que se cumpra em mim toda a vontade. Eita Deus. Aleluia. Ela achou graça porque ela não limitou o poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Aqueles leprosos vão voltar e vão dar a notícia para o rei de Samaria. O rei que já tinha ameaçado Eliseu de tirar sua cabeça. É, Deus. Aqueles leprosos foram um canal de bênção, porque Deus, mesmo no meio da dureza do coração de muitos, Deus opera através do menor da casa. Porque Deus cuida do seu povo. Deus é o melhor pai que existe. É verdade. Ele Aleluia. não desampara, ele não Melhor pai. abandona. Aleluia. Ele sempre esteve com o povo lá no deserto. Ele nunca abandonou Israel. Ele cumpriu as suas promessas. Ele fez de Israel uma grande nação. Mesmo que Israel teve que ficar 70 anos no cativeiro. Mas o Senhor visitou Israel. E fizeram deles, depois também de 400 anos, uma grande nação. Os leprosos vão voltar, vão ir até o rei, para nós já finalizarmos, estamos prestes. Eles vão chegar até o rei e vão mandar anunciar, alguém anunciar, porque eles não podiam se aproximar. Eles vão dizer para o anunciante: vai lá e diz para o mensageiro, diz para o rei que o arraial dos Sírios lá não tem ninguém. Tem prata, tem ouro, tem comida, tem cavalo, tem riqueza, tem armas, e o rei vai duvidar. Às vezes nós devemos realmente investigar se a coisa é séria. E o rei manda alguém para investigar. Ele vai dizer: vamos ver se isso é verdade. Porque o rei pensou que os sírios estavam armando uma armadilha, um laço para eles. O rei dizia assim: os sírios se esconderam para que nós entremos no arraial deles e depois eles nos cerquem e nos destruam. O rei vai enviar 4 homens. Ele vai enviar eles com carros e cavaleiros. 100 homens ele vai enviar com o resto dos cavalos e carruagem que sobrou, e vai mandar eles investigar. Quando eles voltam, eles vão dizer: pelo caminho nós encontramos as armas e as vestes, porque os sírios fugiram. Aleluia. Ouro e prata e provisão de Deus para Samaria, para o povo de Israel. Deus tem provisão para a sua vida. Talvez a sua provisão não seja uma bênção financeira, não. Talvez a sua provisão seja uma cura, uma enfermidade física, ou de uma enfermidade no nível espiritual, emocional. Talvez a sua cura seja um outro aspecto em outra área da sua vida. Mas não importa em qual área você precise de uma intervenção divina. Eu profetizo que hoje à noite, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que ao mesmo ontem e hoje eternamente Ele é imutável.
É, Deus, tu és fiel. E se cumpriu a profecia do profeta Eliseu. Glória a Deus. No outro dia, quase a mesma hora do dia anterior, onde aquelas duas mulheres desesperadas tinham comido seu filho, estavam desesperadas, pedindo o filho da outra para cozer e comer. Que coisa terrível, canibalismo estava sendo praticado, irmãos, no meio do povo de Deus. Porque o povo era cercado, o povo era oprimido, era levado para o cativeiro, sabe por quê? Por causa da dureza e da rebeldia do coração do povo. E hoje não é diferente. Muitos são rebeldes, endurecem o coração, endurecem a cerviz, não querem mais ouvir a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É, Deus. Deus quer trazer providência, salvação, libertação, milagre. A providência que você e sua família precisa, Deus tem para você. Aleluia. Basta não limitarmos o poder de Deus. E aquela profecia vai se cumprir. De forma que o povo foi socorrido pela forte e poderosa mão de Deus. Não limite o poder de Deus. Davi era para ser um jovem frustrado porque os seus irmãos eram de alta estatura, de boa aparência. E Davi não, ele era um guerreiro. A Bíblia diz que quando ele chega até os seus irmãos, lá no exército do rei Saul, quando Jessé manda Davi já tinha sido ungido por Samuel como rei de Israel. Davi vai até os seus irmãos, levando pão e queijo para eles. Seu pai manda alimento para eles e eles vão dizer: o que você veio fazer aqui, Davi? Vieste zombar de nós? Porque o filisteu Golias estava zombando e afrontando Israel 40 dias e 40 noites. Dá-nos um homem para lutar comigo, e viu um homem aí de Israel. Saul não se levantou, os irmãos de Davi não se levantou. Sabe por quê? Porque Deus tinha um negócio com Davi, com o menorzinho da criança. Deus conhece o coração do seu povo, Deus conhece o meu e o teu coração. Se ele encontrar um coração quebrantado que confia nele, ele vai fazer grandes coisas. Vai nos usar como instrumento para a salvação de almas. Vai nos usar como boca de Deus para dar uma palavra de vitória para aquela vida que está em desespero. Porque nós precisamos ser boca de Deus nessa terra. A Bíblia diz que a árvore boa, ela não produz maus frutos, e nem a árvore má produz bons frutos. E de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Que da nossa boca saia somente a profecia de vitória. Glória a Deus. A palavra de vitória. A palavra de vitória, de fé e de conforto para aqueles que estão necessitando de uma palavra de conforto. Davi vai dizer para Saul: eu matei o urso e eu matei o leão. Lembra? Quando Saul ele vai dizer para ele assim: você é muito jovem. Porque nós aprendemos, os historiadores afirmam que Davi era um rapaz ainda, quando foi ungido, de aproximadamente 17 anos. Os homens eram alistados quando estavam com 20 anos, a Bíblia diz em Números. Eles eram alistados a partir dos 20 anos, Davi era bem jovem, era ainda de menor. E os seus irmãos estavam servindo no exército do rei Saul. E eles eram arrogantes e soberbos. E ficaram zombando de Davi: você veio escarnecer de nós? Davi vai ficar calado. Davi vai dizer para Saul: eu vou enfrentar esse incircunciso hoje. E pelo poder do Deus de Israel, ele vai cair por terra. Porque eu matei o urso e eu matei o leão. E com esse gigante não vai ser diferente. Porque Davi não limitava o poder de Deus, igreja. Não limite o poder de Deus, você que está nos ouvindo pelas redes sociais. Não limite o poder de Deus. Aleluia. O Deus que cura uma dor de cabeça pode curar o câncer. Pode curar a AIDS. Pode libertar os oprimidos, pode salvar o dependente químico, pode libertar o assassino, pode fazer dele um pregador, um ganhador de almas. Porque assim Deus fez com Saulo de Tarso. Eu creio. Um assassino que Deus fez dele um ganhador de almas. Aleluia. Davi vai chegar até Saul e Saul vai dizer para ele: então coloca a minha armadura. Vai tentar colocar a armadura dele em Davi. Quer dizer para você que a armadura do outro não serve para você. É verdade. A armadura do irmão não serve não, irmão. Você tem que usar a sua fé. Está certo que nós podemos receber pela intercessão dos outros. É verdade. Mas nós temos que usar a armadura que Deus nos deu. Porque a capa de José não era para os irmãos dele. A capa de honra de José era de José. É verdade. Eles até pegaram a túnica, rasgaram e tentaram tirar a honra de José. Mas a honra de José, Deus manteve, Deus cumpriu a
para ele em nome do Deus dos exércitos de Israel. Sabe qual que era a arma de Davi? 2 pedrinhas e uma funda. Davi, a arma dele era a fé do Deus de Israel. Quando Davi entra, ele fala com aquele gigante: hoje ainda você vai cair por terra. Eu vou contra ti, você vem contra mim com escudos e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos de Israel. E o gigante caiu por terra, porque Davi não limitou o poder de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que eu quero orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus venha aumentar a sua fé. Aleluia. Para que nós, como igreja, não venhamos Eu creio, Deus. Aleluia. Que seja assim, ó Deus. Aleluia. Não limite o poder de Deus. Deixa ele agir, amém? Se com fraqueza. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua serva. Meu Pai, em nome de Jesus, ela está aqui com o coração quebrantado e contrito. Ela precisa de uma intervenção do Senhor. Meu Pai, entra nessa noite com intervenção divina, um milagre. Ei, o Senhor diz para ti nessa noite: hoje Ele vai fazer a divisão de água na tua vida. É hoje que Ele vai mudar essa história, essa situação que tu tem clamado, tu tem buscado, filha. Tu tem clamado: Senhor, está difícil, Senhor. Entra com provisão, entra com resposta. O Senhor entra nessa causa hoje, te entrega um milagre. E tu vai testemunhar e cantar o hino da vitória. Em poucos dias tu vai testemunhar da minha forte mão. Porque sou eu que vou lá agora e quebra as cadeias e te entrego um milagre. Pois sou Deus que vira a página da sua história. Eu viro a página de vergonha e de derrota e te entrego a vitória hoje em nome de Jesus. Recebe o fortalecimento, receba de novo. Jesus enxuga as lágrimas, renova a fé, renova, Senhor. Renova a esperança da tua serva nessa noite. E entrega um milagre em nome de Jesus. Que caia por terra as cadeias. Os levantes do inferno agora caem por terra. Em nome de Jesus, todo mal sai desse caminho dela. Recebe a providência de Deus. Recebe a provisão. Meu Deus, visita a saúde da tua serva agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés agora vai queimando, vai queimando. Vai queimando, o Senhor queima hoje. Queima hoje todo mal. Meu Deus, visita o sangue, visita os ossos, visita os nervos, visita o coração, os rins, o fígado, o pâncreas. Vai visitando agora a coluna vertebral. Vai visitando, meu Pai, agora a saúde da tua serva. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando, vai queimando, vai queimando todo o mal. Vai queimando todo o mal pelas tuas pisaduras. Ela já foi sarada. Esse mal agora cai para a terra. Essa maldição cai para a terra. Em nome de Jesus, visita a família, os parentes. Visita os projetos, o ministério, Pai querido. Visita a vida financeira, Senhor. Visita o chamado ministerial da tua serva. Os filhos, o casamento, cada área da vida dela. Em nome de Jesus, todo mal sai. Recebe de Deus a vitória. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e adorar ao Senhor. Adore Ele, está no nosso meio. Aleluia. Deus querido, Deus amado, eu creio no milagre, Senhor. Eu creio na resposta do Senhor para a tua igreja. Eu creio no milagre do teu povo, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em teu nome, porque nós cremos no teu poder. Nós cremos nas tuas maravilhas, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente tu és o mesmo. Continua orando, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela tua serva nessa noite. Meu Pai, o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor trouxe ela aqui nessa noite para operar um milagre na vida dela. Visita agora, Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Pai, visita ela com providência agora. Visita ela com milagre. Visita ela com a cura. Em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta do pé. Vai queimando. Vai queimando toda a enfermidade. Vai queimando toda a tristeza. Vai queimando toda a insônia. Toda a preocupação. Em nome de Jesus agora. Meu Deus, agora. Começa a visitar o coração dela. Começa a tirar toda a angústia. Queima, Senhor, toda a opressão. Toda a opressão. Toda a angústia. Toda a tristeza. Em nome de Jesus, todo mal. Sai. Meu Deus, reveste do teu poder. Entrega a vitória nessa noite, meu Pai. Visita a família dela. Visita os projetos dessa mulher, Senhor. Ah, Pai, ela está aqui porque ela precisa de um renovo espiritual. Renova a fé, a esperança e entrega o milagre. Visita a casa dela, a família, os familiares, os projetos dela. Em nome de Jesus, agora vai queimando todo o mal. Vai queimando toda essa insônia, essa preocupação. Em nome de Jesus. Todo mal agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o milagre.